Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional bateu a equipe do Goiás por 1-0 jogando o Campeonato Brasileiro e entrou de vez no G4 da competição. O técnico Mano Menezes, após a partida, colocou um ponto final nas conversas sobre uma possibilidade de ida para o Corinthians. René, um dos melhores jogadores do Internacional na temporada, também falou: a gente tem que trazer as boas novas do Internacional dentro de campo também. Jogadores que estavam mal durante a temporada e que cresceram nesta partida contra o Goiás. Vitão também foi personagem importante da partida e falou na zona mista após a vitória do Inter por 1-0. A gente fala sobre isso e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações para que o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dá uma força enorme aqui pro canal. E claro, que esse vídeo e todos os outros sempre com apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Eu avisei vocês, viu? Tinha avisado vocês nos últimos 2-3 vídeos que ia ser vitória da dupla Grenal na rodada. Dito feito, o Grêmio ganhou, bateu o Cuiabá por 2-1 jogando lá na Arena Pantanal. O Inter venceu o Goiás aqui no Beira-Rio. Tu aproveita lá em KTO.com, o código DIAS, ganha 20% de free bet em cima do teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, o Internacional venceu a equipe do Goiás aqui no estádio Beira-Rio e uma partida, tanto quanto segura, tá? O Inter teve algumas dificuldades, é verdade, saiu no 0-0 na primeira etapa e, claro, isso muito por conta da equipe que o técnico Mano Menezes colocou em campo e ele justificou dessa forma também após a partida em sua entrevista coletiva. Ele fez modificações pontuais e modificações que ele explicou já depois da vitória, principalmente contra o Flamengo no último final de semana aqui no Beira-Rio, que ele faria. Ele já tinha deixado claro que faria essas modificações entre o jogo do CSA, o jogo de volta, que o Inter acabou confirmando a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, e o jogo contra o Goiás aqui no estádio Beira-Rio. O Mano até justificou também isso para dizer que o jogo de hoje era muito mais importante pelo resultado do que pela atuação. E que quando o Inter não venceu o CSA em uma condição melhor no jogo de ida, bateu só por 2-1 na ida aqui no Beira-Rio, isso criou uma dificuldade para o jogo da volta. Dito e feito, o Inter acabou passando somente nas penalidades máximas. E que criar essa condição complicada também fez com que tivessem que acontecer algumas modificações para o jogo de hoje aqui contra o Goiás. Ele disse que não foi um jogo tão bom contra o Goiás quanto tinha sido até contra o CSA, por mais que o Inter tenha perdido e avançado só nas penalidades. Ele disse: hoje nós jogamos menos, mas também é muito difícil ter que mexer bastante na equipe. E dentro dessas mudanças, o Alan Patrick acabou começando no banco de reservas e entrou no intervalo da partida, quando estava 0-0 ainda o jogo contra o Goiás. E o Mano foi questionado se isso era por circunstâncias do jogo, se o Alan Patrick já estava no seu limite, já estava dando um pouco a mais do que poderia, e é inegável que ele é o principal jogador do Inter na temporada. E o Mano falou que o Alan Patrick está realizando e está fazendo tudo o que está fazendo dentro do que ele precisa fazer. E que não tem nada de anormal na minutagem do Alan Patrick. Ele teve uma pré-temporada, a gente sempre destacou isso aqui no canal, que seria importante também para essa sequência do Alan Patrick. O Mano explicou que o controle que o Inter está dando é o suficiente para não correr risco de, quem sabe, uma futura lesão, enfim, em relação ao Alan Patrick. E dentro dessa linha de condição física, o Mano também falou da situação do Luiz Adriano, que ele tinha já explicado depois do jogo contra o Flamengo, que ele voltou numa rotação diferente, por mais que estivesse jogando bem como meia e como centroavante lá na Turquia. Ele até comparou com a situação do Alan Patrick quando chegou do Shakhtar na temporada passada. E ele explicou que é algo normal e que vai, em alguns momentos, deixar o Luiz Adriano de molho, descansando, depois soltar ele para dar uma rodagem, dar uma minutagem, e que tudo isso é parte do jogo e é normal. E ele até disse que teve até um pouco de maldade quando ele comparou a situação física do Luiz Adriano com a situação física que o Alan Patrick chegou no passado e disseram que ele estaria comparando os dois jogadores. Bom, sobre a competição, sobre o que o Inter está jogando, o Mano explicou que o Inter está jogando uma competição muito dura e que é uma competição que talvez nos últimos anos a que maior tenha investimento dos clubes, mas também das sociedades anônimas do futebol, as SAFs. E que o Inter entende que nesse início de Campeonato Brasileiro, que é ótimo, e esse é o entendimento, eu tinha falado aqui no canal que o Inter projetava 4 pontos contra Flamengo e Goiás, um empate pelo menos contra o Flamengo, uma vitória contra o Goiás, o Inter fez 6, além do ponto lá em Fortaleza. E o Mano fez questão de voltar a valorizar esse ponto em Fortaleza, principalmente pelo que o Fortaleza fez em casa, no Castelão, contra a equipe do Fluminense do Fernando Diniz, ontem à tarde. Ainda sobre essa questão de duração do campeonato, a longo prazo, e a importância do Alan Patrick no time, o Mano enxerga de uma forma diferente, de que o Inter dependa do Alan Patrick. Ele não vê dessa forma. Ele acha que o Inter tem outros escapes na equipe e não só o Alan Patrick. Eu quero chegar agora, para mim, no ponto principal
do que o Mano falou na sua coletiva. Em relação ao convite do Corinthians. E o Mano fez questão de tratar como uma sondagem extraoficial, enfim, o que aconteceu em relação ao Corinthians e o Atlético Mineiro. E é importante a gente colocar, em relação ao Corinthians, o movimento que o Galo fez há 2, 3 semanas atrás foi muito mais forte pelo técnico Mano Menezes do que esse recentemente do Corinthians. Mas o Mano fez questão de falar sobre esse assunto e disse que a gente tem que separar convites de sondagens e convites extraoficiais. Ele disse que ele não está no mercado, que ele tem um contrato em vigor e que a resposta é a mesma: cumprir o seu contrato com o Internacional. Ele até cita que orgulha muito ele o nome ser citado e ventilado em algumas situações e que é até bom para algumas pessoas verem que a gente não está de favor, como se alguém estivesse dizendo, opinando que o Mano estaria de favor no Internacional, que o Mano precisasse do Internacional e não o contrário também. Agora, pensando no jogo contra o Nacional, para mim o Mano deu uma resposta que deixa muito claro de que Igor Gomes será o lateral direito titular do Inter contra a equipe uruguaia na quarta-feira. Inclusive o Inter já tem uma expectativa de 45 mil colorados no jogo da próxima semana aqui no Estádio Beira-Rio contra o Nacional, jogo que vale a liderança do Grupo Colorado na competição. O Mano explicou que, com a volta do Bustos, que hoje entrou muito bem na equipe titular, ele já estava à disposição contra o CSA, o Mano optou por não colocá-lo, mas o Mano explicou que, tendo uma equipe mais forte contra e uma equipe que vai valorizar menos a posse de bola, como deve ser o Nacional, se portando dessa forma, pelo menos no Beira-Rio, no próximo meio de semana por aqui, ele prefere um jogador de mais vigor físico, que nesse caso é o Igor Gomes. Quando for um jogo que ele precisa atacar mais o seu adversário, aí ele vai optar pelo Bustos. Pelo menos para mim, essa resposta do Mano deixa claro que ele vai botar o Igor Gomes contra o Nacional como titular na próxima partida, na quarta-feira à noite, aqui no Estádio Beira-Rio. Aqui na zona mista, onde eu estou falando aqui com vocês, alguns jogadores também falaram, tá? O René passou e falou por aqui sobre o seu momento na temporada. Ele disse que ele trabalha para vacilar o menos possível e que sabe da importância dele na equipe titular. E que ele tem conversado bastante com o Mano sobre isso e que ele está tendo muita regularidade, algo que ele já tinha em outros clubes e está conseguindo repetir aqui no Internacional. Ele até cita que está ficando cada vez mais experiente, com cabelos brancos e vai conhecendo os atalhos. E também valorizou o fato da defesa do Inter em um contexto geral ser uma defesa experiente, com o Mercado, com o próprio Moledo, com o próprio René, com Igor Gomes ou Bustos. Ele até citou que o Vitão é jovem, é verdade, tem 22 anos, mas é um jogador com rodagem já a nível de futebol mundial. Sobre a sequência e a possibilidade de ser poupado, ele falou que ele sabe que é difícil o futebol brasileiro em relação a calendário e que é normal, mas que o grupo é qualificado para ter opções para entrar em outros jogos, como foi hoje aqui contra o Goiás. Por exemplo, o Depena, que fez o gol da vitória do Inter, é um jogador que hoje é reserva do time do técnico Mano Menezes. Entrou, deu qualidade, voltou a jogar bem e fez o golaço que fez. E sobre isso o Vitão também falou, que está 100%, quer sempre jogar, mas respeita a decisão do técnico Mano Menezes, tá certo? Representação amanhã à tarde, amanhã pela manhã, no CT Parque Gigante. O Inter já está pensando no jogo contra o Nacional. Jean Dias, que saiu no finalzinho da partida, deixou o Inter com 1 a menos, aliás, 10-10, né? O Maguinho foi expulso no Goiás, o Jean Dias saiu na reta final sentindo a coxa, não teve nada demais, ele passou aqui na zona mista e conversou com a gente. E o Johnny, que também preocupou ali na reta final do jogo, disse que não é nada demais e vai estar à disposição para o jogo contra o Nacional, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.